Sofia tinha 15 anos e uma rotina previsível na escola. Tarefas de casa, redes sociais e algumas conversas rápidas com colegas. Nunca foi de ter muitos amigos. Até que conheceu Beatriz, a nova aluna da turma. Silenciosa, Beatriz começou a se aproximar. Havia algo enigmático nela. Olhar perdido, mas com um sorriso tímido que parecia pedir socorro. Sofia se sentiu atraída por aquele mistério, como se tivesse a missão de desvendar. Com o tempo, passavam os intervalos juntas, trocavam confidências pequenas, riam de bobagens. Para Sofia, aquela amizade era um presente inesperado. Mas logo notou detalhes estranhos. Às vezes, Beatriz aparecia com marcas roxas nos braços, que tentava esconder com mangas compridas. Outras vezes, parecia assustada ao menor barulho. Após a aula, certa tarde, Sofia foi convidada a caminhar até a casa de Beatriz. A rua era tranquila, mas a casa dela tinha um ar pesado. As janelas sempre fechadas, cortinas grossas que não deixavam ver nada de dentro. Quando entraram, Sofia sentiu um arrepio. O silêncio ali não era comum. Era denso, como se escondesse segredos, e ela estava prestes a descobrir que sua amiga carregava um fardo, muito maior do que parecia, naquela tarde, enquanto subiam discretamente as escadas. Beatriz segurou a mão de Sofia com força. Era como se temesse que a amiga fosse embora. Antes de ouvir o que tinha a dizer no quarto, trancou a porta. Sofia abaixou a voz e finalmente desabafou. Sofia, eu preciso te contar uma coisa. Mas você tem que prometer que não vai falar para ninguém. Sofia sentiu surpresa com a gravidade do tom. Beatriz levantou a manga do moletom e disse. E mostrou mais hematomas. Maiores e mais recentes do que Sofia imaginava. O coração de Sofia disparou. Quem fez isso com você? Perguntou a voz embargada. Beatriz respirou fundo, lágrimas nos olhos. Foi meu padrasto, ele. Ele não é quem todos pensam que é. Quando minha mãe não está, ele perde o controle. O silêncio de Beatriz tinha um motivo cruel. Você precisa denunciar, disse Sofia num sussurro desesperado. Mas Beatriz apertou a mão dela com ainda mais força e disse, se eu falar, minha mãe vai sofrer. E eu também. Sofia percebeu que a partir daquele momento, carregava um segredo que poderia mudar tudo. 2, a amizade se transformar em um dilema. 3, ou proteger Beatriz em silêncio. Ou enfrentar as consequências de expor a verdade. Nos dias seguintes, Sofia não conseguia pensar em outra coisa. As palavras de Beatriz ecoavam em sua mente como um refrão doloroso. Se eu falar, minha mãe vai sofrer. Era como se tivesse sido puxada. Segredo. Para dentro do demônio, para seus ombros. Pesado demais. Adolescentes na escola. Sofia olhava para a amiga tentando agir naturalmente, mas cada sorriso de Beatriz parecia um disfarce frágil, pronto para se despedaçar, ou simplesmente toque em seu braço. Fazia Sofia se perguntar se ali havia outra marca. Em casa, escondida, o dilema crescia. Ela sabia que deveria contar a alguém, a diretora, um professor, até mesmo sua própria mãe, mas a lembrança do medo nos olhos de Beatriz a paralisava. E se a amiga nunca perdoasse? E se ao denunciar, tudo realmente piorasse? Naquela noite, deitada em sua cama, Sofia encarava o teto escuro, sentindo o coração apertado. Ela se perguntava o que é mais perigoso, o silêncio ou a verdade. Ao mesmo tempo, a amizade delas parecia ganhar uma nova dimensão. Beatriz começava a confiar em Sofia. Como nunca confiar em ninguém, contava detalhes de seu sofrimento, chorava em seus ombros e às vezes ria entre lágrimas. Como se por alguns minutos Sofia esquecesse o inferno em que vivia. Sofia, no entanto,
Cada confiança aproximava as... Sofia sabia, mas também a deixava mais presa a uma decisão impossível. Em um impulso, decidiu procurar a única pessoa em quem confiava. Fora da escola, Carmen, sua avó. Ela sempre dizia que um coração carregado demais. A voz precisa de um ouvido que saiba escutar. Na sala aconchegante da avó, entre o cheiro de café e bolo fresco, Sofia desabou, contou tudo. As marcas, o medo nos olhos de Beatriz, as ameaças do padrasto. Carmen ouviu em silêncio, sem interromper, até que a neta terminou em lágrimas. Minha querida, disse a avó, segurando suas mãos, guardar isso só vai machucar vocês duas. Quando alguém sofre assim, o silêncio é o maior inimigo. Mas, vó, se eu denunciar a Beatriz, vai me odiar. Que eu não contasse. Ela implorou para... Carmen suspirou, acariciando os cabelos da neta. Às vezes, amar alguém é tomar a decisão que ela não consegue. Tomar por si mesma. As palavras ficaram ecoando na mente de Sofia. No fundo, Sofia sabia que a avó tinha razão. Mas como escolher entre proteger a confiança da amiga ou ir protegê-la do perigo que vivia em casa? Naquela noite, deitada novamente no quarto, Sofia percebeu que o dilema já não era apenas de Beatriz, agora era dela também. Naquela semana, Sofia percebeu que algo estava ainda mais errado. Beatriz começou a faltar às aulas sem avisar, e quando finalmente apareceu, usava óculos escuros. Mesmo dentro da sala, tentava sorrir. Mas seu corpo denunciava a dor. No recreio, Sofia insistiu. O que aconteceu? O da amiga desviou o olhar. Eu tropecei na escada de casa, mas Sofia sabia que não era verdade. A voz trêmula. O jeito de esconder as mãos. Tudo gritava por ajuda. O coração de Sofia apertou 2. A lembrança do conselho da avó voltou com força. 3. Às vezes, amar alguém é tomar a decisão que ela não consegue. 4. Tomar por si mesma. Naquela noite, enquanto fazia a lição de matemática, Sofia olhou para o caderno, sem conseguir resolver uma conta sequer. A consciência pesava. Estava cada vez mais claro que Beatriz corria perigo real. E se algo pior acontecesse, enquanto ela permanecia calada, deitada, encarou o teto e sentiu a respiração acelerar. Tinha 2 opções. Segredo. Continuar guardando-o, ou arriscar tudo para salvar a amiga. E a cada dia, a segunda opção parecia menos escolha e mais obrigação. Depois daquela tarde, Sofia percebeu que não poderia mais adiar uma decisão. O peso de ver Bia se deteriorando, aos poucos a sufocava. Mas também temia trair a confiança da amiga, que havia escolhido como guardiã de seu segredo mais doloroso. Então começou a pensar em uma forma de agir, sem expor diretamente Bia. Na escola, durante a aula de redação, escreveu anonimamente uma mensagem simples para a professora. Onde a aluna está sofrendo em casa e precisa de ajuda. Não colocou nomes nem detalhes, apenas um pedido por atenção. Naquele mesmo dia, observou, discretamente, quando a orientadora foi chamada para conversar com o coração de Sofia disparou. Naquela turma, seria suficiente para que alguém percebesse os sinais de Bia, sem que ela tivesse que trair a promessa. À tarde, ele contou à avó Carmen o que havia feito. A senhora ouviu com serenidade e disse: Você tentou pedir ajuda sem ferir a confiança dela. Sofia, mas lembre-se, às vezes os sinais mais sutis não bastam. Naquela noite, Sofia sonhou com Bia chorando sozinha, pedindo socorro num silêncio ensurdecedor. Ao acordar, entendeu que talvez precisasse ir além, porque esperar poderia custar caro. Os dias seguintes foram um tormento.
A Bia parecia cada vez mais frágil, chegando à escola com olheiras profundas e uma postura curvada como se o peso do mundo estivesse sobre os ombros dela. Sofia, aflita, observava em silêncio, esperando que a mensagem anônima tivesse surtido efeito. Mas nada acontecia. Nenhum professor parecia notar, e a orientadora continuava a agir como se tudo estivesse normal. Numa tarde chuvosa, Bia não apareceu na escola. O celular não atendia, e Sofia passou o dia inteiro com o coração acelerado. Foi só no dia seguinte que a amiga surgiu. Um com um corte discreto na sobrancelha. 2, usava maquiagem pesada para disfarçar. 3, mas não conseguia esconder o olhar vazio. 4, o que houve 4? Sofia perguntou segurando o braço dela. Nada demais. Só um acidente em casa, respondeu Bia, quase num sussurro. Sofia sentiu as lágrimas arderem. Era a gota d'água a cada mentira contada para proteger o padrasto. O perigo se aproximava ainda mais. A promessa que havia feito de guardar silêncio já não parecia justa naquela noite. Sofia deitada na cama. Sofia entendeu que não havia mais tempo. Precisava escolher entre perder a confiança da amiga ou arriscar. Perdê-la para sempre. Sofia passou a noite em claro, rolando na cama, ouvindo o barulho da chuva contra a janela. Cada trovão parecia um aviso: faça alguma coisa. Mas junto desse impulso vinha a culpa. Se denunciasse, poderia nunca mais olhar para ela. Pior, poderia sentir-se traída. Na manhã seguinte levou o assunto à avó Carmen. Mais uma vez, vó, se eu falar, Bia vai me odiar. Ela me pediu. Quase implorou que eu não contasse. Carmen segurou suas mãos. Com firmeza, filha. O silêncio pode proteger a amizade, mas não protege a vida. As palavras ficaram presas no peito de Sofia, enquanto caminhava até a escola. Durante a aula, observava a Bia com atenção. Ela estava distraída, pálida como se carregasse o peso de 1000 dias. Em apenas um corpo frágil, na saída, Sofia tomou uma decisão silenciosa. Passou direto pela diretoria, o coração batendo forte, e pediu para falar com a orientadora. Quando entrou na sala, fechou a porta atrás de si e respirou fundo. Eu preciso contar uma coisa sobre a minha amiga, disse com a voz embargada. Mas, por favor, vocês precisam ajudá-la de verdade. Naquele instante, Sofia sentiu o mundo girar. Era como se estivesse traindo Bia, mas ao mesmo tempo era a única forma de salvá-la. Assim que saiu da sala da orientadora, Sofia sentiu as pernas tremerem. Uma parte dela queria chorar. Outra queria se esconder. Um havia feito o que acreditava ser certo, mas o medo da reação de Bia a consumia por dentro. Naquela tarde, 2 assistentes sociais apareceram discretamente na escola. Chamaram Bia para uma conversa reservada. Sofia observava de longe, com o coração acelerado, pois via a amiga confusa, assustada, e se perguntava: será que ela já sabe que fui eu? Mais tarde, quando se encontraram no pátio, o olhar de Bia era diferente. Havia raiva, dor e uma pontada de traição. Você contou, sussurrou com a voz embargada. Não foi... Sofia tentou falar, mas as palavras não saíam. Apenas assentiu lágrimas nos olhos. Eu confiei em você, Sofia. Eu prometi que não diria nada. Sofia engoliu em seco. Eu não podia mais ficar calada. Eu tinha medo de te perder. Bia virou o rosto, os olhos marejados. Agora já me perdeu. Aquela frase foi como uma facada no coração de Sofia. Havia escolhido a verdade, mas o preço parecia ser a amizade mais importante de sua vida. Quando a verdade liberta, nos dias que se seguiram, tudo mudou. Bia foi chamada para conversar mais vezes com as assistentes sociais, e em uma delas, sua mãe também esteve presente. Pela primeira vez,
Alguém de fora enxergava o que ela escondia há tanto tempo. Sofia assistia de longe. Entre medo e esperança, ainda doía lembrar da última frase de Bia. Agora já me perdeu. Mas no fundo, acreditava que um dia a amiga compreenderia sua decisão. Na semana seguinte, a notícia correu discretamente entre os corredores. O padrasto de Bia havia sido afastado da casa. O alívio era visível nos ombros dela, embora o olhar ainda carregasse marcas de anos de medo. Fim de tarde no portão da escola, Bia se aproximou. Ficou em silêncio por alguns segundos, até murmurar: "Eu ainda estou brava com você." Sofia baixou a cabeça. "Eu sei, mas obrigada. Se você não tivesse falado, eu não sei onde estaria agora." As lágrimas encheram os olhos das duas. Não se abraçaram de imediato, mas naquele instante, Sofia soube que a amizade delas ainda tinha chance de florescer. O dilema havia rasgado por dentro, mas também ensinara que, às vezes, amar é ter coragem de dizer o que o outro não consegue. E que a verdade, por mais dolorosa, pode ser o primeiro passo para a liberdade. Depois que o padrasto foi afastado, os corredores da escola pareciam mais leves para Bia, mas o silêncio entre ela e Sofia ainda era pesado. Caminhavam lado a lado, mas as palavras demoravam a surgir, como se houvesse um muro invisível entre as duas. Sofia sofria com a distância. Tinha feito o que acreditava ser certo, mas doía ver a amiga se fechando. Tentava se convencer de que o tempo curaria a ferida. Mas o coração lhe dizia que talvez, se tivesse perdido para sempre a confiança de Bia, um dia, ao encontrá-la sentada sozinha no pátio, Sofia se aproximou devagar. "Quer companhia?" perguntou. Bia deu de ombros se quiser. Ficaram em silêncio por longos minutos, até que Sofia murmurou: "Eu não fiz isso contra você. Fiz isso por você." Bia suspirou, olhando para o chão. "Eu sei, mas ainda dói." Era pouco. Mas para Sofia, aquele reconhecimento foi como um raio de esperança atravessando as nuvens. Depois que o padrasto foi afastado, vieram as entrevistas com psicólogos, as visitas de assistentes sociais e as conversas difíceis com a mãe. Era como abrir uma ferida antiga para tentar curá-la de verdade. Sofia acompanhava de longe, sentindo-se dividida. Queria estar ao lado da amiga, mas ainda percebia as barreiras. Sua presença, Bia aceitava, mas mantinha uma distância emocional, como se testasse até onde poderia confiar novamente. Certo dia, no intervalo, Bia comentou: "Você sabia que agora tenho que ir toda semana falar com uma psicóloga? Isso é bom, Bia. Vai te ajudar a colocar para fora o que sente." A amiga suspirou. "Às vezes, acho que ninguém entende." Sofia sorriu com delicadeza. "Eu não entendo tudo, mas estou tentando." Bia não respondeu de imediato, mas o olhar dela suavizou. Era um pequeno sinal de que o muro estava começando a rachar. Naquela noite, Sofia escreveu em seu diário: "O tempo pode levar embora a raiva, mas só a paciência pode trazer de volta a confiança. O caminho da cura raramente é reto." E Sofia logo descobriu isso ao lado de Bia. Depois de algumas semanas de avanços, a amiga parecia mais leve. Até sorria de verdade em certos momentos. Mas numa manhã cinzenta, Bia chegou à escola calada, os olhos vermelhos de tanto chorar. Durante o intervalo, isolou-se em um canto do pátio. Sofia se aproximou com cuidado. "O que houve, Bia?" Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas. "Ontem minha mãe chorou muito. Disse que a culpa é minha, que a família nunca mais será a mesma. Eu queria que tudo voltasse a ser como antes, mesmo que doa." As palavras cortaram Sofia por dentro. Ela sabia que Bia estava desmoronando, lutando contra a culpa que não lhe pertencia. "Você não tem culpa de nada", disse Sofia, com firmeza.
Quem errou foi ele, não você. Bia, porém, virou o rosto. Às vezes eu queria que você tivesse ficado quieta. Era mais fácil lidar sozinha. O silêncio que se seguiu foi pesado. Sofia sentiu a tentação de se afastar, de respeitar aquele pedido doloroso, mas no fundo sabia que não poderia abandonar. Lá naquele momento, sentou-se ao lado da amiga, em silêncio, apenas oferecendo presença e amor. Às vezes, insistir em ficar era a maior prova de amor. O banco de cimento no pátio estava frio, mas Sofia não se mexia. Ficou ali ao lado de Bia, sem dizer nada, não tentou forçar um sorriso. Não tentou trazer soluções prontas. Apenas respirava junto dela, compartilhando o peso da dor em silêncio. Depois de alguns minutos, Bia soltou um suspiro, longo, e encostou a cabeça no ombro da amiga. Foi um gesto pequeno, mas carregado de significado. Pela primeira vez, desde a denúncia, ela permitia que Sofia se aproximasse de novo. Não com palavras, mas com presença. Eu sei que você não queria me magoar, murmurou Bia, quase imperceptível. Só não consigo esquecer como foi doloroso. Eu o sei, respondeu Sofia, e vou estar aqui até você conseguir lembrar, sem doer tanto. As duas ficaram ali, quietas, observando o movimento da escola ao redor. Para os outros, eram apenas duas garotas sentadas lado a lado. Mas para elas aquele momento era um recomeço. Naquela noite, Sofia escreveu no diário: o silêncio que antes era distância, hoje foi ponte. Às vezes não. É o que dizemos. Mas o que escolhemos foi permanecer vivendo junto, que cura as feridas. Os dias seguintes trouxeram uma rotina diferente. Não havia grandes discursos entre Sofia e Bia. Apenas pequenos gestos que reconstruíam, tijolo por tijolo, a confiança perdida. Na hora do almoço, Sofia dividia sua sobremesa com Bia. Mesmo que fosse apenas um pedaço de biscoito, nos trabalhos em grupo, sentava-se ao lado dela, mesmo quando os colegas cochichavam. Eu tentando entender o vínculo das duas. Um dia no corredor, Sofia ouviu outros alunos comentando baixinho sobre Bia. É aquela menina do problema? Em casa, o sangue de Sofia ferveu. Ele parou diante deles e disse com firmeza: vocês não sabem de nada. Cuidem da própria vida. Mais tarde, Bia agradeceu em um tom tímido: eu ouvi o que você fez. Não precisava, mas obrigada. Sofia sorriu de leve. Sempre vou precisar. Foram essas pequenas defesas, esses instantes de cumplicidade, que começaram a preencher o espaço vazio entre elas. À noite, Sofia escreveu no diário: a amizade não voltou a ser como antes. Está sendo reconstruída, mais frágil talvez, mas também mais verdadeira. As sessões de terapia começaram a transformar. Pouco a pouco, o olhar de Bia. Ainda havia dias difíceis, em que ela chegava calada e distante. Mas em outros parecia respirar com mais leveza. Sofia, atenta, percebia cada pequena mudança e se enchia de esperança. Numa tarde ensolarada, as duas estavam sentadas na escada da escola. Quando Bia, de repente, comentou: sabe o que eu queria? O que perguntou Sofia cantar. Sofia olhou surpresa. Eu sempre gostei, mas nunca tive coragem de contar para ninguém. Lá em casa, sempre diziam que isso era bobagem. Que eu tinha que ser séria. Que não ia dar futuro. Sofia sorriu. Então canta para mim um dia. Bia corou rindo de nervoso. Quem sabe? Aquela pequena confissão foi como abrir One janela em One quarter. Fechado por anos. Pela primeira vez, Bia compartilhava não só sua dor, mas também seus sonhos, e Sofia entendeu. A amiga não estava apenas sobrevivendo, estava finalmente começando a viver.
naquela noite. Sofia escreveu em seu diário: ver Bia sonhar é como ver uma flor nascer no concreto. É delicado, mas é real. Na escola, começaram os preparativos para a feira cultural. A cada turma teria apresentações de dança, teatro e música. Quando a professora de artes a perguntou quem gostaria de se apresentar, a Sofia lançou um olhar direto para a Bia, que ficou vermelha e baixou a cabeça. Vai, Bia, essa é a sua chance. Sussurrou Sofia. Oi, você enlouqueceu? Eu nunca cantei na frente de ninguém. 1/1 Vs sempre existe. Nos dias seguintes, Sofia insistiu de maneira delicada. Mostrou músicas simples, ajudou a treinar nos intervalos e até gravou um áudio de Bia, cantando escondida. Ao ouvir sua própria voz, a amiga ficou surpresa. Parece até bonito, parece incrível, corrigiu Sofia com um sorriso. Na semana da feira, Bia finalmente aceitou. Escolheu One Canção Suave que falava de esperança. No dia da apresentação tremia, de nervoso. Sofia segurou suas mãos e sussurrou: não está sozinha. Eu vou estar ali na plateia, torcendo por você. Quando a música começou, a voz de Bia preencheu o auditório, frágil no início, mas logo ganhou força. Ao terminar, foi aplaudida de pé. Bia chorou, mas dessa vez de alegria. Sofia emocionada. Entendeu? A amiga não era mais apenas vítima de um silêncio doloroso, agora estava aprendendo a usar a própria voz. Para se libertar, depois da apresentação, algo mudou em Bia. Nos corredores, recebia sorrisos de colegas que antes a ignoravam. Alguns a elogiavam. Outros pediam que cantasse novamente. Ela ainda ficava tímida, mas já não baixava a cabeça como antes. Sofia notava cada detalhe dessa transformação. Via como o Bia começava a andar com passos mais firmes. E como os olhos dela brilhavam quando falava sobre música, era como se uma parte adormecida finalmente tivesse despertado. Numa tarde, sentada sobre a sombra de uma árvore, Bia confidenciou: pela primeira vez em muito tempo, eu me senti livre, porque você foi corajosa. Respondeu Sofia: não, porque você acreditou em mim, quando eu não acreditava. Sofia sorriu emocionada. Percebia que a amizade delas não só havia resistido ao tempo One, ao peso do segredo e da denúncia, mas agora se fortalecia de um jeito novo. Mais profundo, já não era apenas cumplicidade. Era parceria na reconstrução de One Vida. Naquela noite, ao escrever em seu diário, Sofia registrou: Bia está florescente e eu tenho a honra de ser testemunha disso. Talvez a coragem seja contagiosa. Algumas semanas depois da feira cultural, Bia surpreendeu Sofia com uma revelação inesperada. As duas estavam sentadas na biblioteca, um revisando matérias para uma prova. 2, quando Bia fechou o caderno de repente e disse: 3, eu quero me inscrever no coral da cidade. 4. Sofia arregalou os olhos. Surpresa? Sério, sério. Ainda tímida, Bia sorriu. Sempre tive medo. Mas agora acho que posso tentar. Não quero que minha vida seja definida apenas pelo que passei. Quero que seja marcada pelo que ainda vou conquistar. O coração de Sofia se encheu de orgulho. O ver a amiga transformar sua dor em coragem. Ou era como assistir uma borboleta romper o casulo. Você vai brilhar? O Bia disse com convicção. Gui, eu vou estar lá em cada apresentação. Biario. O riso leve que Sofia tanto esperava ouvir. Então vai ter que aguentar meus ensaios desafinados. Também naquele instante, Sofia percebeu que a denúncia que tanto temera havia aberto não só a porta para a proteção de Bia, mas também para que ela encontrasse sua própria voz. E mais do que nunca, sentia que estavam caminhando juntas.
para um futuro diferente. 3 meses depois, Sofia estava na plateia do Teatro Municipal. O coral da cidade se apresentava. E entre as vozes que preenchiam o auditório, uma de Bia se destacava firme. 2, Serena, cheia de vida. 3, era difícil acreditar que a mesma garota, que antes se escondia em silêncios dolorosos, 3 agora se erguia diante de todos, orgulhosa de quem era. Quando a música terminou, o público aplaudiu de pé. Sofia, com lágrimas nos olhos, sentiu um orgulho indescritível. Olhou para Bia no palco e percebeu que aquele momento era mais do que uma apresentação. Era a prova de que a coragem pode transformar cicatrizes em asas. Depois do espetáculo, abraçou forte. Sofia, obrigada por não ter me deixado sozinha. Sofia sorriu entre lágrimas. Foi você quem nunca desistiu de si mesma. Naquele instante, entenderam que a amizade delas havia passado pelo fogo, mas saído ainda mais forte. O dilema que antes parecia impossível de suportar, se transformou em uma ponte para a liberdade. E a mensagem que ficou gravada no coração de Sofia foi clara. Amar alguém de verdade, nem sempre é concordar com seu silêncio. 2, às vezes, é ter coragem de ser a voz que salva 3. Mas mesmo quando isso custa a confiança por um tempo, porque a verdade pode doer, mas é ela quem abre as portas para a cura.